Salve, salve galera, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Hoje, nosso grupo de estudos começa aqui no Instagram e no Periscope. Olha só, hein? Galera acompanhando aqui no Instagram e no Periscope. Hoje todo mundo consegue participar do nosso grupo de estudos. Pessoal chegando, Margot, Zanenstein, Carlinhos, está ali no Periscope, olha só, quanta galera! E aí, pessoal, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Pessoal que está no Periscope aí, ó, não está entendendo nada direito, né? É porque, olha só, a gente está fazendo na live lá no Instagram, toda terça-feira às 11h30, o grupo de estudos de direito tributário. E agora o que eu estou fazendo? O grupo de estudos está rolando no Instagram e no Periscope ao mesmo tempo. Para quem não tem Instagram, pode me assistir no Periscope. Para quem não tem Periscope, me assistir no Instagram. E cada um escolhe a melhor forma da gente bater esse papo legal toda terça-feira, não é verdade? E aí, galera, a situação é a seguinte. Na terça-feira passada, eu falei para vocês que eu ia receber sugestões de assunto para a gente abordar no nosso grupo de estudos. Para quem está chegando hoje, não sabe como é o funcionamento do nosso grupo de estudos, é um grupo de estudos semanal. Ele é um grupo de estudos voltado para o direito tributário, não é voltado para concurso público especificamente, não é para um concurso, não é para a OAB, não é para isso, não é para aquilo. É efetivamente para a gente falar de direito tributário, beleza? Então hoje a gente vai falar de direito tributário, como a gente tem feito toda terça-feira, tá? Ah, Patrick, um abraço, meu irmão, você tá aí? Ô, Margot, eu que agradeço, Margot, eu que agradeço pelo carinho de sempre. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Eu pedi sugestões de assunto. Bernardo Comunali, que saudade de você, meu amigo. Quanto tempo. Eu pedi sugestões de assunto, né? E o pessoal sugeriu. A primeira sugestão que eu recebi na semana passada foi do Igor, né? Espero que o Igor esteja aí hoje. A gente vai falar sobre a grande polêmica atual, né? Que é a inserção, a inclusão das tarifas de distribuição e transporte na base de cálculo do ICMS. Esse assunto é um assunto que tem tomado conta do judiciário. Ó o Igor aí, ó, Igor da Silva, grande Igor. Então, na verdade, a gente vai falar desse assunto, né? Vou tentar abordar esse assunto o máximo possível, né? Para a gente poder exaurir esse assunto aí de uma vez por todas e a galera entender qual é a grande discussão aí, qual é o ponto nodal. Bom, o judiciário recebeu uma lavada de ações judiciais, uma quantidade absurda de ações judiciais. Olá, Tayane, tudo bem? É nóis. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. O judiciário recebeu uma quantidade absurda de ações judiciais, o escritório de advocacia com muitas ações judiciais sobre esse assunto. O debate cresceu de uma forma absurda, como ninguém esperava, porque a grande discussão era a seguinte: a energia elétrica é considerada mercadoria no nosso ordenamento jurídico. O artigo 155, parágrafo 3º da Constituição, diz que sobre a energia elétrica incide o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, sobre a energia elétrica vai incidir o ICMS. E aí começa a discussão, né? O ICMS, ele é regulamentado na Constituição, no artigo 155, inciso 2, ainda tem o tratamento dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º lá da Constituição. Mas o seu tratamento específico está na Lei Complementar 87 de 96. E na Lei Complementar 87 de 96, lá no artigo 13, a gente encontra a base de cálculo do ICMS. E no artigo 13 fica claro que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. E aí, galera, a situação é a seguinte. A discussão começa a surgir a partir do momento em que os estados exigem, no tocante à cobrança do ICMS sobre energia elétrica,
começa a exigir, os estados começam a exigir, voltou aí no Instagram, tinha caído, voltou. Então os estados começam a exigir o ICMS sobre todo o valor da energia elétrica, incluindo as tarifas de distribuição e transporte. E o debate é o seguinte, galera, essas tarifas devem integrar a base de cálculo do ICMS? Essas tarifas devem integrar a base de cálculo do ICMS? Patrick, travou o vídeo sim, tá? Travou o vídeo sim. É porque eu conectei o Instagram, eu dividi minha internet. Eu conectei o Instagram na Vivo, que não está funcionando, que é uma merda, e conectei o Periscope na net, que está bem melhor. Enfim, né? O mundo dos nets. Mas vamos lá, pessoas. Vamos ver se melhora. Se continuar travando aí, eu substituo, jogo tudo na net. Mas aí, a situação aqui é a seguinte. Qual é o ponto principal aqui da nossa conversa? As tarifas de distribuição e transporte devem integrar a base de cálculo do ICMS? Porque a base de cálculo do ICMS, como eu disse, é o valor da operação, né? Está escrito aí, claríssimo, é o valor da operação. E o ponto é o seguinte, o que é tarifa de distribuição, o que é tarifa de transporte de energia? Por que devem integrar a base de cálculo do ICMS? Na verdade, gente, eu sempre entendi que não deveria integrar a base de cálculo, e aí eu explico por quê. Vamos simplificar de uma forma bastante didática. O caminhoneiro está levando a mercadoria para o destino. O caminhoneiro para num posto, toma uma Coca-Cola, né? Aí eu te pergunto, vai incidir ICMS sobre essa Coca-Cola? Essa Coca-Cola vai integrar a base de cálculo do ICMS, da mercadoria que o caminhoneiro está carregando? A resposta é não, óbvio que não. E basicamente a discussão é exatamente isso. Quando a gente fala das tarifas únicas de distribuição e transporte, não devem elas integrarem a base de cálculo do ICMS por um argumento muito simples, porque elas são serviços anteriores à mercadoria. E a mercadoria, que é o fato gerador do imposto, a base de cálculo tem que considerar só o valor da energia e não o valor dos serviços anteriores. A base de cálculo tem que considerar somente o valor da energia e não os serviços anteriores. Então, na verdade, é como se o Estado estivesse impondo um novo fato gerador ao ICMS, que incide sobre circulação de mercadorias, conforme previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição, regulamentado lá pela Lei Complementar 87 de 96. Daí, choveu ação judicial. Nós, lá no escritório, fizemos várias ações judiciais, foram várias ações judiciais feitas por vários escritórios de advocacia, para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de distribuição e transporte, exatamente com base no argumento de que são serviços e a base de cálculo do imposto tem que ser somente o valor da mercadoria, é o valor da operação, é o valor da circulação da mercadoria. Então, esse assunto foi até o STJ. E o STJ decidiu que três recursos sobre o tema vão tramitar sob o rito da ação dos recursos repetitivos, né? São os recursos especiais número 1692023, 1692023, 1699851 e os embargos de declaração no RESP 1163020. Então, são três recursos especiais que receberam o tratamento do rito dos recursos repetitivos, né? Então, qual é a discussão aqui? Em março de 2017, o STJ, a primeira turma do STJ, entendeu que é legal a cobrança do ICMS sobre a TUST, né? Sobre a TUST, desculpa, a tarifa de distribuição na época. Mas nesse caso concreto, o que o STJ decidiu foi no caso do consumidor livre, que é aquele que compra a energia diretamente na geradora, ok? E aí que está o problema.
como é direto na geradora, a forma de composição da tarifa é diferente daquele que é o consumidor cativo, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? O STJ entendeu que não tinha como separar a atividade de transmissão e a atividade de distribuição da energia, porque ela é gerada, transmitida, distribuída e consumida simultaneamente, né? Quando a gente está falando de consumidor livre, diferente do consumidor cativo, porque no consumidor cativo a composição da base de cálculo é feita de forma diferente. E aí, o que aconteceu? Efetivamente, o STJ aplicou o recurso repetitivo, porque a quantidade de demandas judiciais aumentou absurdamente no Brasil por causa de vários precedentes que foram entregues, no sentido de que não deve integrar a base de cálculo do ICMS as tarifas de distribuição e transporte no tocante ao consumidor cativo. A diferença entre consumidor cativo e consumidor livre é exatamente o quê? A diferença entre consumidor cativo e consumidor livre é que no consumidor livre, o caso do consumidor livre, ele vai pegar direto no gerador da energia. Enquanto nós, consumidores cativos, a gente compra da distribuidora de energia. A gente compra da companhia de energia elétrica, né? E aí o que acontece? Esses serviços são lá atrás, no início da produção da energia elétrica. Se são no início da produção da energia elétrica, obviamente, a gente não pode ser obrigado a pagar o ICMS sobre esses valores, porque a base de cálculo do ICMS tem que ser o valor da operação, ou seja, o valor exclusivamente da energia elétrica ao consumidor final. De modo que esse serviço não deve integrar a base de cálculo. Gabriel, você acredita na tese? Sim, acredito. Gabriel, o que você acha que o STJ vai entender? Honestamente, eu acho que o STJ não vai dar essa vitória para os contribuintes. Por que eu acho que o STJ não vai dar essa vitória para os contribuintes? Porque efetivamente nós temos um risco aqui, o risco de quebrar os estados. A quantidade de ações é absurda, a quantidade de debate sobre isso é muito grande. Então, efetivamente, se o STJ entender que não pode tarifa de distribuição e transporte integrar a base de cálculo do ICMS, ele vai realmente estar jogando os estados numa situação de perigo mesmo, de perigo financeiro, porque efetivamente o risco dessas ações judiciais é enorme, o impacto dessas ações judiciais é enorme, tá? Então, pessoal, realmente eu queria dizer para vocês que eu concordo com a tese. Eu acho que a base de cálculo do ICMS, o artigo 13 da Lei Complementar 87/96 é muito claro, né? Ou seja, o artigo 13, ele diz que a base de cálculo é o valor da operação, de modo que não pode integrar um serviço anterior, né? Então agora a gente tem que esperar as cenas do próximo capítulo. Se você ingressar com a ação, você vai ter essa ação suspensa pelo rito do recurso repetitivo. Só é importante afirmar que o STJ tem decisão favorável ao consumidor cativo, tem decisão favorável ao consumidor cativo, tá? A jurisprudência dominante do STJ era no sentido de retirar esse valor, ok? A mudança foi recente. E aí o Tadeu diz o seguinte: o STJ deve julgar de acordo com o perfil do tributo previsto em lei ou com o orçamento dos estados? Tadeu, você sabe que a minha resposta vai ser exatamente que a cobrança é totalmente indevida e que o STJ deveria julgar de acordo com a lei, de acordo com a justiça, não de acordo com a necessidade dos estados, né? Só que a gente sabe que os tribunais superiores são tribunais políticos. Então a tendência de nós termos uma decisão que é favorável aos estados por um mero instrumento político realmente é algo que é forte demais, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês que efetivamente nós temos vários precedentes no sentido de que não deve integrar a base de cálculo, tá? Só que em setembro de 2017, a segunda turma, no julgamento do RESP 167-6499 e 1680759, reafirmou de que não integram a base de cálculo do ICMS, tá? Então, o julgado, inclusive, vou ler até aqui um pedacinho do julgado que diz o seguinte: o STJ possui entendimento consolidado de que a tarifa de distribuição, do sistema de distribuição, não integra a base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, uma vez que o fato gerador
ocorre apenas no momento em que a energia sai do estabelecimento do fornecedor e é efetivamente consumida. Assim, a tarifa cobrada na fase anterior não compõe o valor da operação. Isso já foi em setembro de 2017. Ou seja, em setembro de 2017, posterior ao aquela decisão ruim de março. Em setembro de 2017, posterior àquela decisão de março, que era Mercado Livre. Então, o tratamento do Mercado Livre é um, o tratamento do mercado cativo é outro. Então, juridicamente falando, minha opinião, o STJ deve retirar, sim, TUS da base de cálculo do ICMS. Minha opinião como advogado, né? Agora, sinceramente, eu não esperaria isso em razão da decisão política, ok? Então, Patrick, a tarifa de distribuição e transporte integram a operação como um todo lá no Mercado Livre. Agora, no mercado cativo não, cara. No mercado cativo não. É como disse o próprio STJ. O fato gerador é o momento em que a energia sai do fornecedor e é consumida. Então a base de cálculo é o valor dessa operação. O que foi feito anteriormente não pode integrar a base de cálculo. Beleza? Tranquilo? Bom, é isso, né? Eu acho que eu consegui abordar o assunto, trazer os recursos para vocês. Espero que vocês tenham anotado. Vai ficar disponível aí por 24 horas no Instagram, vai ficar disponível aí por maior prazo no Periscope. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, é isso. E ainda tem isso, né? O pessoal está perguntando aqui no Periscope. E se bater no Supremo, vão defender a tese de modulação dos efeitos? Porque ainda tem esse risco, né? Eles ainda podem chegar no Supremo porque está discutindo base de cálculo do CMS. Ou seja, ainda tem matéria de cunho constitucional para ser discutida aí. Eu não tenho a menor dúvida que vai ter uma repercussão muito grande essa decisão judicial. Ainda vai demorar muito. Temos que esperar muitas cenas do próximo capítulo. Bom, pessoal, é isso. Então, vou falar mais uma vez. Aceito o desafio. Manda o assunto da próxima semana, que na próxima terça-feira, às 11h30, eu encontro vocês aqui no nosso grupo de estudos de Direito Tributário. Beleza, gente? Boa noite para vocês, um beijo a todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Muito obrigado e semana que vem a gente se encontra. Tchau, gente.